O Evangelho de Lucas narra a história de Jesus entre os doutores no templo, narrado no Evangelho de Lucas. Esse episódio descreve que apenas de 12 anos ele é encontrado no templo de Jerusalém, sentado e envolvido em discussões com os doutores da lei. Veja bem, Jesus demonstra grande sabedoria, inteligência e conhecimento sobre a lei, surpreendendo os doutores com sua resposta sobre as escrituras sagradas. É diferente desse idiota imbecil que está na internet aí, igrejas do diabo, que não tem mais conteúdo bíblico, precisa apelar para falso profeta. Aqui veja bem, esse evento que acontece é parte da infância de Jesus, que marca o seu desenvolvimento intelectual e espiritual, e destacando a sua futura missão como Messias. Maria e José, como judeus devotos, eles iam anualmente no templo a Jerusalém para a Páscoa. Após o evento, Jesus não retorna com os pais, eles procuram preocupados, porque durante 3 dias José e Maria procuraram Jesus. Sabe, foram encontrar no templo. Jesus estava debatendo com os doutores da lei. Veja bem, depois de 3 dias, eles encontram no templo, sentado entre os doutores, ouviam, Jesus ele ouvia e interrogava. Veja bem, e o interessante é que os doutores da lei ficaram maravilhados com a sabedoria de Jesus e a sua resposta, e ele, por sua vez, Jesus demonstrando profundo conhecimento da Escritura. O que aconteceu? Os pais de Jesus, os pais adotivos de Jesus, que Jesus é filho de Deus, concebido pelo poder do Espírito Santo, eles ficaram surpresos e preocupados com a ausência de Jesus. Mas José perguntaram a ele o porquê de ter ficado em Jerusalém. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus responde a José com a frase: não sabeis que convém estar na casa de meu pai, que deveu cuidar do negócio dele? Veja bem, Jesus Cristo, na sua adolescência, porque o povo judeu, eles ensinam a criança, como o Salmo de Cristo está em Salmo, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando crescendo se desviar. Jesus estava no templo ensinando doutores, e nós vemos hoje igrejas falidas em hermenêutica, em palavra, sem unção do Espírito Santo. Aí ajusta um desequilibrado de 14 anos para ficar inventando mentira, adivinhando RG, CPF, data de nascimento. Sabe por quê? Se esse menino que está aí na internet tivesse aprendido com seus pais na igreja que ele, quando ele cresceu, tivesse aprendido as doutrinas da Escritura Sagrada, não estaria sendo motivo de chacota. Jesus nunca pediu pix. Jesus nunca pediu dinheiro. Ele foi no templo e na sua exposição da Sagrada Escritura, ele não cobrou nada. Enquanto que um moleque de 14 anos fica cobrando pix dinheiro. Veja bem, os doutores da lei ficaram maravilhados no templo com Jesus. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus ele ouvia. Depois que ele ouvia dos doutores da lei, eles interrogavam. E o interessante é que os doutores da lei, do Sinédrio, que conheciam a Torá, ficaram admirados da sua sabedoria. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus ele crescia em graça diante dos homens e diante de Deus. O Espírito Santo estava sobre ele. Portanto, Jesus no templo, ele ensinava os doutores e ouvia também. Não ficava pedindo pix, que nós vemos um palácio de 14 anos hoje sendo motivo de chacota. Jesus ensinava e também aprendia com